Voltou? Vamos lá, hein? O Estado Islâmico tem sido protagonista das cenas mais bárbaras do noticiário nos últimos anos. Atentados suicidas, decapitações transmitidas pela internet e destruição de patrimônio histórico milenar. Mas afinal de contas, quem são essas pessoas que dão a própria vida em nome de uma deturpação da religião e o que querem? Fica tranquilo que eu vou te explicar. O Estado Islâmico surgiu e ganhou força durante a Guerra Civil na Síria, quando uma série de protestos contra regimes ditatoriais no Oriente Médio levou ao que se chamava de Primavera Árabe. A Síria fez parte desse movimento, mas lá as coisas tomaram uma dimensão bastante séria e acabaram numa guerra civil que já somam centenas de milhares de mortos e quase 5 milhões de refugiados. De um lado, o ditador Bashar al-Assad, apoiado por Rússia e Irã, e de outro, dezenas de guerrilhas e facções, entre elas alguns radicais islâmicos, que mais tarde se juntariam para formar o Estado Islâmico, que também é conhecido como ISIS ou ISIL na sigla em inglês. Alguns países usam a palavra Daesh para se referir ao grupo. É um acrônimo do nome em árabe, mas que também é defendido por alguns que não se deve chamar nem de Estado nem de Islâmico, porque eles não são nem um Estado e estão muito longe da religião islâmica. Inicialmente, os líderes do Estado Islâmico faziam parte da Al-Qaeda, que se organizou no Iraque a partir de 2003 durante a invasão americana. Até que em 2013, quando um cara que hoje é líder do Estado Islâmico, um malucão chamado al-Baghdadi, declarou a criação do Califado e rompeu com a Al-Qaeda. O Califado é uma espécie de império islâmico. O Califado é uma espécie de império islâmico governado por um califa, que seria o líder dos muçulmanos do mundo todo e uma espécie de sucessor direto de Maomé. O território incluiria Iraque e o Levante, que é uma região entre o deserto e o mar Mediterrâneo, onde hoje estão estados como Israel, Palestina, Jordânia e até o Chipre. Ah, mas então todo islâmico é terrorista. Aquele tiozinho lá do meu bairro, super simpático, que faz um falafel delicioso, ele tem envolvimento com grupos criminosos. Não é isso, não me mata de vergonha. O Estado Islâmico prega uma linha ultraconservadora do islamismo, chamada de wahhabista. Os wahhabistas mais radicais pregam que todo islâmico tem o dever de lutar a guerra santa contra os infiéis, os não islâmicos. Essa guerra santa se dá de uma forma bastante violenta, através de atentados terroristas, inclusive atentados suicidas. Tá, mas de onde vem a grana para sustentar as armas e operações do grupo? Bom, estima-se que o Estado Islâmico seja um dos grupos terroristas mais ricos do mundo. Eles se financiam através de poços de petróleo das regiões ocupadas e da extorsão, da cobrança de taxa dos moradores dessas regiões. Não bastasse a destruição e o terror causado no Oriente Médio, o Estado Islâmico se fortaleceu e se expandiu, levando o terrorismo para além das fronteiras da Síria e do Iraque. Em 2015, eles reivindicaram o atentado contra a redação do Charlie Hebdo em Paris, na França, onde 12 jornalistas foram mortos depois da publicação de uma charge satirizando o profeta Maomé. No mesmo ano, a França ainda sofreu com uma série de atentados, incluindo o atentado contra a casa de shows Bataclan, que acabou com 130 mortos. Em Nice, durante um feriado francês, um caminhão atropelou uma multidão, matando 86 pessoas. Em 2016, foi a vez de Bélgica e Alemanha sofrerem com os atentados do Estado Islâmico, e também a Turquia, o Líbano, e eu esqueci outro país que eu sempre esqueço, e também da Indonésia. O número de soldados estrangeiros no EI assusta. Organizações internacionais falam em mais de 20 mil soldados gringos recebendo treinamento e lutando nas regiões ocupadas. A preocupação é que esses militantes voltem para os seus países de origem para praticar atos de terrorismo depois de terem sido treinados. Outra grande preocupação da comunidade internacional são os lobos solitários, pessoas que se inspiram nos ideais do grupo para praticar atos de violência. Um dos principais frontes do Estado Islâmico é a propaganda, através das redes sociais e vídeos na internet, para arrebanhar soldados do mundo todo. Apesar de já ter conquistado bastante poder e ter governado um território do tamanho de Portugal, o Estado Islâmico vem perdendo força nos últimos anos, sucumbindo aos ataques aéreos da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e das operações em solo do exército iraquiano e militantes curdos. Líderes importantes do grupo já foram mortos em bombardeios e eles têm perdido... Eu perdi gota aqui. Serão. Líderes importantes do grupo foram mortos em bombardeios e eles têm perdido o controle de cidades estratégicas. Mas essa derrota ainda pode gerar mais violência. Os terroristas podem fugir do país infiltrado na massa de refugiados que tenta escapar do conflito e se reorganizar no exterior. Também tem o risco para quem fica de sofrer retaliação de grupos tribais por terem colaborado com o Estado Islâmico quando na verdade não tinha outra alternativa para sobreviver a isso. Existe uma série de críticas de que a comunidade internacional demorou para reagir ao Estado Islâmico e isso significou muito sofrimento para a população civil nas áreas controladas. O EI pode acabar, mas o medo e a ameaça do terror ainda vão demorar um pouco mais.
Tá gostando da série? Quer sugerir um tema? Não tá gostando e quer criticar? Deixa seu comentário aqui e continua acompanhando no YouTube da TV Folha. Tchau!